Olá, estou aqui para dar continuidade na história do meu primeiro livro, Fragmentos de Algumas Vidas de uma Vida. Posteriormente, talvez eu conte o segundo também. Mas eu quero lembrar que esse livro, ele fala de mortes, né, de várias mortes deles, dos personagens, e mais da personagem principal, que é a personagem que se desnudou diante de mim, contou a história dela. Ela quis contar essa história, lembrando que foi uma vingança de uma vida passada e que nenhum de nós, nenhum mesmo, vem aqui para se vingar de coisas de encarnações passadas. A gente não deve se vingar nem de coisas assim desta encarnação, quanto mais de encarnações passadas. E esse foi um caso errôneo. Nós viemos aqui, todos nós viemos aqui para praticar o perdão, o amor, né? A resignação, a indulgência, a caridade. Todos nós viemos aqui para isso. Porém, tem muitos casos, né? Graças a Deus não se trata da maioria, mas muitos casos onde as pessoas são vingativas, as pessoas se vingam de coisas que elas deveriam perdoar. E esse rapaz, realmente, ele mata a menina e mata o rapaz. A menina é encontrada morta na fogueira, no resto da fogueira ali, na verdade, e o rapaz dentro de um buraco que ele havia feito já. Então, esse era um crime premeditado. Infelizmente, ele cometeu esse crime, fugiu, né? Fugiu, deve ter ficado apavorado. Eu não vi o sentimento dele, não vi como ele reagiu após a morte, porém, eu acredito né, que ele fugiu apavorado. E quando encontraram, as pessoas encontrando a menina morta e o outro rapazinho, apesar deles acharem que ninguém sabia, que eles tinham aqueles flertes ali, aquelas coisas, as pessoas sabiam e os pais estavam de olho ali, né? Mas dava uma certa liberdade para que ela vivesse a adolescência dela e o rapazinho também. Era um rapazinho de extrema confiança, né? De família ali e tal, como eles chamavam. E eles deram essa liberdade. E aí eu quis saber qual que era o motivo, já que nessa vida eram pessoas que não tiveram uma amizade tão estreita e não tinha motivos. Essa menina nunca deu motivo para que ele se aproximasse dela e tivesse alguma coisa com ela. Mas ela tinha um certo medo dele, quando ele, através das reações dele, dos olhares. E o que aconteceu? Eu quis ver o motivo, né? E aí eu tomei até um susto. Essa menina, ela foi casada com esse assassino. Ela casou muito cedo. E lá no capítulo tem a história deles, como é que foi, como eles se casaram, tudo, como eles viviam. E esse rapaz, que era o namoradinho dela nessa encarnação, foi um rapaz que se apaixonou por ela depois dela casada. E eles acabaram tendo um encontro, um único encontro assim, até que não foi uma coisa assim, né? Vocês entendem? E o marido chegou, que era um rapaz novo, ele chegou e ele pegou os dois. E lembrando que esse rapaz, nessa encarnação que ele matou esse casal, ele se enforcou na cadeia. Ele foi preso, encontraram ele, prenderam ele e ele se matou. E o suicídio é uma coisa muito complexa. A pessoa que comete suicídio, ela encontra muitos problemas do lado de lá. E quando ele encontrou que esse casal foi embora, ele colocou fogo na casa e se matou. Então era assim, nessas duas encarnações que ele veio, ele cometeu 2 suicídios. Uma anterior, porque ele pegou a mulher dele fugiu com ele, com o outro de medo, e que ele pôs fogo na casa e morreu. E nessa encarnação que ele foi preso e ele se matou. Então ele estava cometendo o segundo suicídio.
Essa moça foi embora com esse rapazinho, porém, ela deixou os 2 filhos para trás. Ela tinha 2 filhos pequenos que naquele dia estava com a mãe e ela, por causa desse encontro infeliz, e ela foi embora e deixando essas crianças para trás. Ela refez a vida dela de uma forma torta. Então, o que aconteceu com ela? Ela deixou esses filhos para trás e teve outros filhos. Mas todo mundo sabe que um filho não substitui outro, né? Se uma mãe perde um filho, ela pode ter outros 10 que aquele nunca vai ser substituído. Aí tem muita gente que é mãe aí, sabe disso, né? Eu acredito que para pai também. E aí ela volta. Bom, gente, vamos parando por aqui. Na semana que vem eu dou continuidade, tá bom?